Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 4. João, capítulo 4, eu vou ler os versículos de 1 a 30. Esse texto ele é conhecido por nós, mas é importante ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, os versículos de 1 a 30. Diz a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que conheceis, nós adoramos. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Irmãos, vamos para o versículo 39 e veja o resultado dessa história. E veja o que aconteceu. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Por quê? Em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Meus irmãos e minhas irmãs, pensando no aniversário da SAF, pensando no Dia Internacional da Mulher, imediatamente veio ao meu coração esse texto. Esse texto, e depois de estudá-lo, esta mulher samaritana, eu fiquei arrependido de não ter pensado antes, porque eu acho que hoje a gente precisava ouvir uma palavra sobre o ponto de vista da mulher.
Talvez hoje quem devesse pregar era a Vânia, era a Lígia, era a Márcia, alguma de vocês nos trazerem a visão da mulher quanto ao evangelho propriamente dito. Mas isso para o ano que vem já está prometido, tá certo? E já comprometo elas de púlpito, porque elas não vão poder me dizer não. Mas eu quero dizer para vocês que eu não gosto de celebrar o Dia Internacional da Mulher. Por que não existe um Dia Internacional do Homem? É consciência culpada, gente. Isso é consciência culpada, que resolve atribuir um dia como se todos os outros dias a mulher não fosse igualmente importante. Por que celebrar um dia quando, na verdade, em todos os dias, as mulheres continuam a sofrer as discriminações, as limitações que a sociedade e a sua cultura impõem a elas? Veja só, eu quero que, por favor, esse texto ultimamente tem sendo explorado e sendo explorado equivocadamente pelo ponto de vista da cultura. E eu quero que vocês, desde já, afastem o seu julgamento moral desta mulher, porque Jesus não o faz. Não o faz. E eu preciso que você entenda primeiro os fatores culturais que estão aqui envolvidos. O primeiro, uma disputa boba dos fariseus, querendo dizer quem batiza mais, quem não batiza mais, pensamento farisaico. É o mesmo pensamento que tentou prevalecer em Corinto em dizer quem era o melhor. E alguns diziam que era Paulo, outros que eram Pedro. Mas tinha os espirituais que diziam que eram de Jesus. Tudo pensamento farisaico que procura selecionar, encontrar os melhores e fazer um campeonato ultra espiritual que não existe. Segundo ponto que é importante que você saiba, que não é à toa que o texto nos fala que o lugar onde eles se encontraram era o lugar perto de onde Jacó deu terras a seu filho José, perto de morrer. Aquilo tinha um significado para os judeus especiais, e muito especial por Jacó e José serem pais da fé. E ali perto, exatamente, Jesus chega àquela mulher a um poço que tem um significado cultural e importante para todo judeu. O poço de Jacó. O lugar da bênção, é o lugar onde o homem de Deus consagrou o espaço a seu filho. Terceira coisa que você vê nesse texto, que sob o aspecto cultural é importante, é dizer que Jesus precisava passar por ali. Se você for pelo ponto de vista religioso e da cultura, era ao contrário, não era preciso que Jesus passasse por ali. Porque judeus e samaritanos não se davam. E pasme, sair da Judéia, como diz o texto, e ir para a Galiléia, uma linha reta, era muito mais prático. Mas os judeus não queriam passar por terra samaritana, e normalmente o que ele fazia? Ele preferia ir a leste e passar à beira do Jordão, andava mais, era mais longo, para não se misturar. O outro ponto da cultura, eu creio que o quarto que eu estou citando, é sobre a relação de judeus e samaritanos. Ela não se dava, porque os samaritanos, em determinado momento da história de Israel, se associou aos inimigos de Israel contra o povo de Deus. E isso gerou uma fratura na relação, que o samaritano passou a ser visto como um proscrito. E assim, eles não se davam, eles não se dirigiam à palavra. Um judeu falar com o samaritano era pecado. Quinta coisa, a cultura dizia que um homem não podia falar com uma mulher. E isso é uma quebra cultural. Jesus sentar à beira do fonte, chamar a mulher e pedir água a esta mulher. Sexta questão cultural e religiosa, o lugar da adoração. Definitivamente não era onde eles estavam. Fosse a disputa de Gerizim ou de Jerusalém, o templo como lugar de adoração. Tudo isto é substrato para o que está acontecendo. Agora eu quero convidar você a olhar para essa mulher.
essa mulher pós-moderna. Essa mulher samaritana é pós-moderna. Porque Jesus, ela está trabalhando. É uma mulher que trabalha. É uma mulher que cuida de rebanhos. É uma mulher que precisa levar os rebanhos para beber. Ela precisa alimentar os rebanhos. Na verdade, essa mulher era uma pastora. Esse era o seu trabalho. A segunda coisa que o texto destaca dessa mulher era a sua vida familiar. Que mostrar o texto, Jesus destaca isso, que ela tinha problema com seu marido. Aí vai você fazer julgamento moral. Você não tem problema com seu marido não, né? Você não tem problema com seus filhos. Você não tem problema com a sua casa. Você nunca teve dificuldade com a sua família. E essa mulher vive esta realidade também. Terceira questão que você vê na vida desta mulher é o seu viver religioso, a sua preocupação de expressão de fé. E ela fala de adoração, e a maneira como ela fala, ela demonstra que ela conhecia. Era uma mulher que conhecia Deus, que falava de adoração. Mas eu não quero falar sobre essa mulher. Essa mulher é um exemplo do que você é, do que eu sou. Essa mulher expressa a mulher e o homem do nosso tempo. Trabalha e vive em função do trabalho. Tem os relacionamentos muitas vezes desmantelados ou não tratados. Vive uma intensa busca espiritual. Vive uma espiritualidade que é sincera, mas é sincretista. Porque os samaritanos adoravam, além do Deus verdadeiro, os deuses importados dos assírios. Era aquela confusão hoje, que eu posso vir aqui à igreja no domingo de manhã, à tarde eu posso, quem sabe, pensar num outro universo religioso, tentando me cercar de todos os lados, porque eu tenho uma ânsia por transcendência. Eu preciso perceber a presença e a existência de Deus. Mas sobre essa história toda que eu trouxe a você aqui, quem está protagonizando essa história é Jesus. É Jesus que tem uma palavra para trazer no trabalho daquela mulher, na família daquela mulher e na forma dela expressar a sua religiosidade. É Jesus que quer falar para mim e para você, na realidade que a gente vive, como Ele deseja que você o reconheça nos seus passos. E aí, na verdade, o que Jesus está trabalhando com aquela mulher são os valores do reino de Deus. Ele está falando em verdade. Ele está falando em espírito e em verdade. E o que ele leva, e a primeira coisa que eu quero destacar para você dessa história, é a necessidade de integração de todas as partes da sua vida. Nós não podemos viver uma vida esquizofrênica em que a gente separa os segmentos da nossa história, e há alguns segmentos nos quais eu controlo, outra eu acho que Deus pode mudar, e outra Deus sequer entra. Nós temos o hábito de tentar viver em segmentos ou em compartimentos que são estanques. Há pessoas, inclusive, e você já viu isso muito bem, que vivem vidas duplas, triplas e até quádruplas. Uma coisa em casa, outra no trabalho. É gente que vive de disfarces. É gente que está absolutamente magoada, absolutamente triste, destruída, mas mantém aquela cara de cera e o sorriso mentiroso, porque primeiro não quer se expor, mas também não se permite tratar. Jesus está falando de coisas que precisam ser integradas na sua vida em espírito e em verdade, porque Jesus, ele tem o que dizer nas suas atividades. Ele tem o que dizer em todas as áreas da sua vida. Aí veja só a reação dela no versículo 9, a participação de Jesus. Jesus chega no lugar de trabalho dela e a reação dela, você não pode falar comigo. Você não pode falar comigo. Não só por causa da dificuldade cultural, mas eu acho que ela está dizendo, eu estou trabalhando.
Vem aqui, meio-dia, sol a pino, deserto. Abre aqui esse poço aqui e vem dar água para esse rebanho. Quer ficar conversando comigo? No meu trabalho não, deixa eu fazer o que eu preciso fazer. Lá, no meu trabalho, Jesus não pode me abordar. Não tem como abordar. Mas eu acho que, inclusive, porque Jesus não tem ou não pode fazer qualquer coisa nas minhas coisas, no meu jeito, na minha vida. Pois Jesus está lhe pedindo a água com a qual você trabalha, na sua loja, no seu negócio, na sua empresa, no que você faz, no seu trabalho doméstico. Jesus está dizendo, olha, isso é água para descedentar. E Jesus está nos convidando a fazer uma entrega, porque essa entrega faz a gente aliviar o peso que nós carregamos. Insisto, procurar emprego, como levar um rebanho ao meio-dia no deserto para beber água, é um trabalho duríssimo. Duríssimo, cheio de incerteza. Mas você sabe quem é Jesus. Ele quer superar as suas expectativas de vida. E essa figura da água viva aqui assume o papel de suficiência. De suficiência. O Senhor quer que você perceba que a suficiência da qual você precisa, é claro que com o suor do rosto ganhamos o pão, mas tenha certeza que o suprimento das suas necessidades, elas vêm primariamente do Senhor, do Senhor. É a suficiência que eu preciso aprender a descansar em Deus e viver uma expectativa que é adoração. E é adoração em espírito e em verdade. A expectativa do que Deus vai fazer na minha vida, diante do problema que está diante de mim. Na certeza de que o que Deus faz, o suprimento que Ele traz, é suficiente. Mas também o versículo 11, essa mulher diz, vem cá, tu não tem como tirar água do poço e ele é fundo. E diante dessa constatação, Jesus utiliza o fato da mulher ver que ele não tem o instrumental necessário. E Jesus também quer ensinar a esta mulher confiança no poder dele. Confiança para transformar a realidade. E aqui eu quero falar para os adoradores de balde e corda. O que é adorador de balde e corda? Você, para tirar água do poço, você precisa de quê? Balde e corda. E aí você conclui, se eu não tiver o balde e corda, eu não posso tirar. E Jesus está falando, esquece de balde e corda, para de adorar balde e corda. Eu posso dar para você água viva. O seu problema não é o balde e a corda. O problema é onde você está colocando a sua confiança. Porque se você confia no balde e corda, você pode até ter o balde e corda. E na hora de você buscar a água, a corda romper. E aí vai o balde para onde? A figura é boa, né? O balde vai para o fundo do poço. Aí como é que você vai fazer para tirar o balde do fundo do poço? Aí você vai precisar de outro balde, de corda, de escada, de gente para te ajudar. E eu não sei se você vai conseguir tirar o balde ainda assim. Confiança. Confiança. Estou falando para gente que só vê balde e corda. Jesus, no versículo 14, faz questão de dizer que ele tem o poder para transformar. Mas há pessoas que continuam a beber água de fundo de poço. Sabe qual é a diferença de um poço para uma fonte? Você sabe? Qual é? O poço é o quê? E por que a água é parada? Bora, vocês estudaram lá geografia, vamos lá, tem esse negócio lá. Fala aí, o Wagner, não vira para o lado não, você está falando aí para a Mônica. Gente, o poço é reservatório. Poço é reservatório, já a fonte o que é? Ela tem uma nascente, não é isso? Ela gera água. Ela gera água. Aí a figura é tão importante aqui. Jesus está dizendo o seguinte, ó, você vai tirar água desse poço, esse poço pode até acabar. Esse poço pode secar.
Mas quando a água vem da fonte, para você acabar com a nascente que vem de mim, isso não vai acontecer nunca. Nunca vai faltar água, sede, você não vai mais ter. Jesus está dizendo para que você confie nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele falava, sabe? E aí, insisto em dizer para você que o que Jesus veio lhe propor é uma fé e uma vida que integre todas as suas partes. E aqui, viver a espiritualidade inclui também os seus relacionamentos, além do seu trabalho. Vai, mulher, traz lá o seu marido. Aí talvez você respondesse, eu trazer aquele traste? Pastor, serve para nada, ai de mim, se eu dependesse dele. Porque, olha, não há como dissociar a presença de Jesus da sua vida e dos seus relacionamentos. O relacionamento de Deus conosco, de Jesus conosco, é um relacionamento pessoal. Mas ele leva a consequências que são relacionais. Relacionais. E está aqui uma das coisas mais duras para a gente viver o Evangelho. As relações. Porque as pessoas maltratam, machucam, matam, ferem. Tem assim um prazer diabólico de fazer o mal. Está vendo você bem e a sua alegria me incomoda, eu quero acabar com ela. O homem e a mulher são assim. O que Jesus diz àquela mulher é que a bênção que ele quer dar a ela é para ser estendida também aos seus. E eu quero insistir com você. Não faça contabilidade de pecado. Eu já cansei de ouvir isso. Olha só que mulher, hein? Já ouvi chamar essa mulher de prostituta, Eduardo. 5 maridos já tivesse e o que você tem agora não é seu. Não é essa a história de Jesus. A história de Jesus é, você tem que tratar seus relacionamentos. Você tem que tratar seus relacionamentos. E aí, igreja, é para você pensar. Cuidado para não estar julgando gente que passou pelo desabor do divórcio. Cuidado. Porque isso não é o que Jesus nos ensina. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e eu jogarei mais peso sobre a sua vida. Jogarei mais culpa sobre você. Julgarei todas as suas atitudes e os condenarei. Jesus está dizendo que o que ele vem trazer é alívio. Alívio. Irmãos, quando o Senhor está dizendo que ele quer integrar todas as áreas da nossa vida, ele está nos ensinando a nos relacionar, a ter um coração que seja acolhedor, a ter um coração que seja perdoador. Mas também, quando eu falo em relacionamento, eu quero falar de família. Você conhece gente que é uma bênção em tudo quanto é lugar que vai, mas dentro de casa é um monstro, é uma monstra. Ah, quantas histórias a gente não conhece de gente traumatizada pela forma que é tratada por pai, por mãe, por avô, por avó, por irmão, por irmã. Quantas correntes como fantasmas muitos de nós carregam por não se permitir aliviar o coração da plantação, não é nem raiz, da plantação de amargura que a vida deu. Ah, meu irmão, é um engano achar que você vai usufruir da bênção e da confiança em Jesus fora do contexto da sua família. E se precisa ser tratada, coloca diante de Deus, primeiramente você. Porque não tem como eu perdoar tendo um coração amargurado. Não tem como transformar a minha casa se eu não tenho um coração transformado. Talvez seja aqui a maior dificuldade de viver a integridade da vida cristã. Porque o evangelho que a gente ouve hoje é individualista. É o evangelho que busca o benefício pessoal, que encontra o prazer solitário. O problema é que esse evangelho não é evangelho. Isso é mentira. Isso é mentira. E um dos grandes males do nosso tempo, eu já falei isso para vocês,
é a solidão. Gente que se sente absolutamente só aqui agora, no meio de todos nós, que está procurando um preenchimento, esperando que Deus possa dar esse preenchimento, e os instrumentos que Deus tem para isso somos nós. Mas também tem aquele coitadismo, que a pessoa acha que só ela precisa, que só ela necessita. E isso a faz cegar na necessidade de dar, de compartilhar, de permitir-se abençoar outras pessoas. Nos é oferecido um Deus com um D minúsculo, que vai suprir a minha necessidade, o meu querer, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu faço. Só que esse Deus é mentiroso. Esse Deus não é o Deus verdadeiro. É o Deus que reúne como uma só família e nos chama, sabe de quê? De corpo de Cristo. Somos um só corpo em Cristo, interdependentes. Sabe, irmãos, a terceira coisa que você vê como integração é que o relacionamento com Deus precisa ser integrado na sua vida também. O relacionamento com Deus, como o seu trabalho, como a sua família, ele não pode ser baseado em exterioridades religiosas. E essa mulher pergunta, qual é o lugar que se deve adorar? Como se fosse o lugar que dependesse a verdadeira, onde se deve adorar? E essa pergunta até hoje ninguém responde. Ali no caso, não sei se você sabe, é porque havia uma disputa religiosa. Os samaritanos diziam que o lugar de adoração era o Monte Gerizim. E os judeus diziam que o lugar de adoração era em Jerusalém. E havia uma disputa espiritual de quem era mais conformado a Deus. É uma disputa política por lugar religioso. Mesma coisa que a gente ficar disputando qual é a igreja melhor. Mesma coisa que a gente ficar querendo prevalecer sobre outras igrejas, como se a gente vivesse o Campeonato Brasileiro de Religiões. Mesma coisa. Quem é mais espiritual? Pior que muitas vezes você se engana. Você se deixa envolver nessa disputa. E não busca o real sentido de ser igreja, de ter comunhão, de exercer no meio de gente a sua religiosidade, a sua relação com Jesus. Em chegar hoje aqui e dizer, meus irmãos, a semana para mim foi devastadora. Eu preciso da oração, do suporte de vocês. E na semana chegar aqui com ações de graças e dizer, o Deus me deu a vitória. O presbítero Wagner passou por uma cirurgia de 10 horas de duração. 10 horas de cirurgia. Foi para o CTI, família apreensiva. Família apreensiva. Um dia ou 2 dias depois, né, André? Foi para o quarto. E ontem foi para casa. E a palavra dele, eu preciso estar na igreja. A palavra dele para mim. A alegria dele é o seguinte, eu preciso estar entre meus irmãos. Viveu a luta. Talvez tenha passado pelo vale da sombra da morte. Mas Deus estava e continua a estar com ele, como está com você. Como está com você. E essa espiritualidade que precisa ser vivida intensamente, como o corpo de Cristo, ela nos convida a viver a verdadeira adoração. Porque sabe qual é a resposta de Jesus para essa mulher? Verdadeira adoração é no interior, é dentro de você, é no lugar que ninguém pode entrar ou estar, só Deus. Onde não existe comprovação, prova ou conhecimento que julgue, mas você sabe como está o seu coração. Você pode dizer se está adorando ao Senhor em espírito e em verdade, ou se está tentando se enganar com as atitudes, com os gestos e com as decisões que você tem tomado. Jesus, é a resposta que ele dá, é que a verdadeira adoração é em verdade. Para você, não é para os outros. Não é para que você olhe para a mulher samaritana e diga, isso aqui na vida dela é verdadeiro, isso aqui é mentira. Isso aqui,
Porque senão a gente passa a ser fiscal da vida dos outros. Ah, isso é bom, né? Julgar a vida dos outros é bom. Nelson, a gente sempre dizia o seguinte, olha, na igreja não pode ter fofoca. Aí o Nelson certa vez disse, não, na igreja não tem fofoca, a igreja tem controle social. Ai, fala para mim, Eduardo, você viu o que aconteceu? Wagner quebrou o dedo do pé, perna de pau tremendo, e pior que a botafoguense igual a você. Entendeu? É o homem de uma estrela só, né? É uma estrela solitária, entendeu? É bom falar dos outros, como é bom. E às vezes a gente se engana e bota até travesti de espiritualidade. Eu tenho uma coisa para compartilhar com você. Essa fiada, pá, controle social. Controle social, mas isso, gente, isso é erva daninha. Isso é erva daninha. Ser verdadeiro consigo mesmo é assumir que peca, que não consegue, que não pode, que precisa, que é incapaz, que precisa de Jesus. Que precisa de Jesus. É afirmar dependência. É reconhecer fragilidade. Não tem uma coisa mais poderosa na mão de Deus do que o coração humilde que reconhece que não pode. Isso é uma usina de poder. Porque quando eu reconheço que eu não posso, eu me deixo, eu me largo na mão daquele que é onipotente, que tudo pode. Mas Jesus continua a falar com aquela mulher e continua a falar com você. Porque Jesus, ele cobra daquela mulher a consciência de quem ele é. E ele diz, eu sou, eu que falo contigo. E aí no versículo 10, ele está mostrando para aquela mulher, para que ela saiba a quem recorrer. Se reconheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você soubesse quem eu sou, Jesus está dizendo. Você saberia que a saciedade que você quer está na frente de você o poder para te dar. Ah, meu irmão e minha irmã, como eu preciso disso, como você precisa disso. Em vez de antes a gente se angustiar, se anguniar, a gente reconhecer que Jesus está diante de nós, oferecendo a saciedade que nós queremos. Repare que Jesus respeita as dificuldades pessoais daquela mulher. Ele tem muita paciência para que ela seja capaz de superar a questão do imaginário dela mesmo, concreto, naquele momento. Veja que Jesus está falando num plano espiritual, mas também num plano antropológico. Ele continua insistindo, a mulher continua a insistir na corda e no balde. Ela continua a insistir. Mas Jesus está falando de suprimento. Você nunca mais vai ter sede, hein? Você nunca mais vai ter sede. Esse é o tipo de questionamento que eu faço na minha vida. Esse é o tipo de impasse que passamos para sair desse plano material, concreto, para a dimensão transcendente da ação de Deus na sua vida. Na sua vida. É aqui que se revela a consciência de Jesus, da sua obra, do seu amor. É nesse plano que Jesus nos convida a entrar. Eu insisto, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu sou de Jesus. Sou eu que falo contigo. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quer mudar a água para outra coisa? Olha para a sua existência. Do que você mais precisa hoje. Hoje. O que tem ocupado o seu querer? O que tem ocupado, o que tem lhe feito até derramar lágrimas? Pois é a palavra que deve entrar no lugar de água. É o mesmo sentido.
Jesus está oferecendo a você plenitude, saciedade. Jesus propõe saciar a sede, nunca mais terá sede, mas Ele propõe que você vire uma fonte. Se parasse aqui, na verdade, Jesus estaria reafirmando esse mal do nosso tempo, de que tudo é para mim. Mas não, o Senhor Jesus está convidando a que a água que você recebe, que lhe traz saciedade, passe a jorrar de você, passe a fruir de você, passe a gerar água para a gente que precisa beber. E aí nós vemos a terceira condição que Jesus coloca ao falar de espírito em verdade, que a verdade interior, ela é transmitida. A verdade interior que você leva, que você tem, ela é transmitida, de você quer queira, você quer não queira. Mas o Senhor Jesus convida a que essa verdade seja Ele, o Senhor Jesus. Que você transmita o Senhor Jesus, porque não tem jeito. Aquilo que é verdade para você, dentro de você, transparece e aparece, e ela é provável no tempo. Aí veja só, essa samaritana vai à cidade, certa de que aquilo que todos esperavam, ela encontrou. Certa de que tudo aquilo que as outras pessoas precisam, ela achou para ela, e por isso ela quer dividir para outros. E é curioso, diz o texto, que ela deixou o cântaro, né? Deixou o balde dela, mas os rebanhos também ficaram para trás. O trabalho dela, agora, ela não aguentava, ela precisava contar isso, a exultação de quem acaba de encontrar a resposta para suas perguntas. A verdade confessada é a verdade transmitida. Ela foi tomada por essa realidade e não teve jeito. Ela precisou contar, foi irresistível para ela. Falou de Jesus, vem cá gente, vem conhecer. Vocês têm que conhecer. Vocês precisam conhecer a esse homem. E eles foram até Jesus. E é curioso que hoje a gente pode se perder. Pode se perder. A mensagem transmitida da gente, nesse tempo hoje, pode ser uma mensagem de conformação política. Pode ser uma mensagem de conformação moral ou cultural. Coisas que Jesus, e por isso eu fiz questão de compartilhar com você. Jesus faz questão de transcender essas coisas. Talvez a mensagem hoje seja a propaganda da mídia, mas não seja aquilo da mensagem da qual o coração está cheio. Cuidado, porque talvez a mensagem a transmitir hoje seja a mensagem de que a igreja precisa mais do que nunca de show, de evento, de passeatas, de encontros especiais que promovam muita emoção, mas o Senhor convida, porque se é em espírito e em verdade, isso vem do interior. Que nós falemos para as pessoas quem é Jesus. A saciedade que Ele pode oferecer. Alguns anos atrás, o Papa Francisco, logo que ele entrou como Papa, ele disse, a igreja não pode ser uma ONG. E diz, se nós não professarmos Jesus Cristo, nós nos converteremos em uma ONG piedosa, não na esposa do Senhor, a esposa de Cristo. Irmão, você irmã, você precisa ser uma fonte, passar a gerar água para descendentar a gente que precisa do consolo, do abrigo, da saciedade, da confiança que só Jesus pode transmitir. Porque gente gera gente, gente fala com gente, e aí a gente precisa refletir seriamente sobre a transmissão da mensagem do Evangelho. Talvez uma das grandes explicações, estou chegando ao final, para o esvaziamento das igrejas, talvez seja porque muitos dos crentes só pensam em si mesmo. Talvez hajam muitos fiéis que não transmitem a mensagem. Talvez hajam líderes que não dão espaço para a transmissão do Evangelho. Mas seguramente
há muita gente que está com a sua fonte com a água represada e precisa tirar esse represamento para que esta água flua e seja bênção. Adorar em espírito em verdade é integrar todas as partes da sua vida. Jesus está te chamando à consciência da fé, lembrando que é Ele que fala com você. Mas, finalmente, adorar em espírito e em verdade é transmitir aquilo do qual meu coração está cheio. O amor, o louvor, a fé, o senhorio daquele que é o meu Salvador, o Senhor Jesus. E que Ele nos abençoe. E é a Ele que nós vamos celebrar nesta hora. É Ele que continua a nos chamar à memória, dizendo: vocês vão partir o pão, vocês vão tomar o cálice, para que vocês não se esqueçam do que eu fiz por amor de vocês. Eu quero convidar todos a que participemos da ceia do Senhor nesta hora.